Esse é o 37º dia. Leia a Bíblia toda em um ano. A leitura passada nós encerramos o livro de Jó, um grande livro de ensinamentos, grandes ensinamentos, onde Deus mostra de novo o seu misericórdia, amor, poder. E hoje vamos dar início nesse 37º dia do livro de Êxodo, o segundo livro do Pentateuco, da velha aliança, aliança iniciada por Abraão, onde nós acompanhamos a leitura em Gênesis. Então eu convido você a juntar-se a nós e abrir a sua Bíblia, fazer suas anotações em Êxodo capítulo 1. Êxodo, saída, libertação. Nós vamos ver essa história. São 40 capítulos e hoje vamos ler do capítulo 1 até o capítulo 3. E aí eu convido você a nos acompanhar. Diz assim: São estes os nomes dos filhos de Israel, que entraram com Jacó no Egito, cada um com sua família: Rubem, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Todos os descendentes diretos de Jacó foram 60. José, porém, estava no Egito. Com o tempo, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu delas. Ou seja, a promessa de Abraão se cumprindo, de gerações e gerações. Versículo 8. Nesse meio tempo, levantou-se de novo um rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia, para que com esse povo, para que não se multiplique, para evitar que, em caso de guerra, eles se aliem a nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligir com os trabalhadores pesados. Assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, escravizaram os filhos de Israel e lhes amargaram a vida com dura servidão. Preparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho do campo. Todos esses serviços lhe eram impostos com tirania. Então, só para lembrar, José, que foi vendido pelos irmãos, ele entra lá no Egito e ele, enfim, toda aquela história de que ele vai preso, sendo acusado, por falsa mentira da esposa do faraó, fica um tempo na cadeia, domina bem a cadeia. Ele é um homem de Deus, um homem sábio. Sai da cadeia para lembrar do sonho, interpretar o sonho do faraó,
E enfim, ele vira ali o braço direito de Potifar, né? E ele vai ter 7 anos de fartura, 7 anos de fome, e ele está ali no Egito acolhendo todos, né? Ali sendo um ótimo administrador dos recursos, né, do Egito. E o que acontece? As gerações, né, dos filhos de Jacó e seus irmãos, José, se multiplicam conforme a promessa que Deus fez a Abraão. E a gente está vendo então aqui nesses primeiros versículos, só para a gente relembrar, né, a história, e que eles estão se multiplicando. E agora existe um novo faraó que não conhece José, e ele se sente ameaçado, então põe o povo para trabalhar. Põe esse povo de israelitas aí para trabalhar, porque eles são ameaças a gente. Vamos escravizar eles. Versículo 15. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra chamava Puá. Ele disse: quando vocês servirem de parteira às mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhe havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe perguntou: por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? As parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. E Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, eles lhes constituiu família. Então o faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nasceram. Quanto às meninas, deixem-a viver. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio do junco à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha do faraó desceu para se banhar no rio. As moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio do junco, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança. Eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: este é o menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: vá. A moça foi, chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse:
porque das águas eu o tirei. Naquele mesmo dia, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que fazia. Viu também que era certo egípcios, viu que certo egípcios espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados e, vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio, escondeu o corpo na areia. Moisés saiu no dia seguinte. Eis que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado: Por que você está espancando seu próximo? O homem respondeu: Quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar, como matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo e pensou: Com certeza já descobriram o que eu fiz. Informando desse caso, Faraó quis matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Chegando lá, sentou-se junto a um poço, e o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Quando elas voltaram para junto de Reuel, o seu pai, este lhes perguntou: Por que vocês vieram mais cedo hoje? Elas responderam: Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Então Reuel disse às filhas: Onde é que ele está? Por que você o deixaram lá? Chame o homem para que venha comer conosco. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz a um filho, a quem Moisés deu o nome de Gerson, porque disse: Sou peregrino em terra estranha. Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Capítulo 3. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: Vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores.
Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu e do Amorreu, do Fareseu e do Aveu e do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo e os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: Eu estarei com você. Este será o sinal de que eu enviarei depois que você tiver tirado o povo do Egito. Vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus: Eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: O Deus dos seus pais me enviou vocês, eles vão perguntar: Qual é o nome dele? Então o que lhes direi? Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim você dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vocês. O eu sou enviou a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés: Assim você dirá aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente. Assim serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna os anciãos de Israel e diga-lhes: O Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: Em verdade eu os tenho visitado, e visto o que tem sido feito com vocês no Egito, e prometi tirá-los da aflição do Egito e levá-lo para a terra do Cananeu, do Eteu e do Amorreu, do Gerazeu e do Aveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão o que você vai dizer, e você irá com os anciãos de Israel. Ao rei do Egito lhe dirá: O Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro, agora deixe-nos ir caminho, deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu serei, porém, o rei do Egito. Não os deixarei ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e o ferirei o Egito, com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois disso, o rei deixará ir, e eu farei com que este povo encontre favor diante dos egípcios. E quando vocês saírem, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha, à sua mulher que estiver hospedada em sua casa, objetos de prata, objetos de ouro, roupas que vocês porão sobre os filhos, seus filhos, e sobre as suas filhas. Assim vocês despojarão os egípcios. Que história incrível, né? Começou então, sempre, né? Deus tem usado as mulheres, né? Tanto iniciando com as parteiras, com a mulher de Faraó, né? A própria mãe vai então amamentar esse Moisés, né? Como sempre, né? O poder se sentindo ameaçado, querendo eliminar. Essa é a primeira aparição aqui, da qual o líder quer se livrar dos pequenos, né? Isso vai acontecer
né? Na verdade, isso aconteceu quando nós lemos a história de Mateus, que Herodes estava se sentindo ameaçado e queria matar todas as crianças. Você vê o link? Você vê o mal, né? O espírito do mal. Esse que tentou, né? Quis colocar Deus à prova para poder manipular e tirar a vida, né? Os bens, enfim. O espírito do mal, o Satanás, querendo agir para tirar o plano de Deus. E Jesus vai falar lá na frente quem ele era, né? Se lembra, Mateus? Que o povo ficou com inveja quando ele disse quem ele era, que ele era o eu sou, né? Eu sou o próprio Deus. Jesus falando que ele era Deus em carne e osso. Então a gente vê aqui, né? O povo clamando a Deus, o povo sofrendo, porque a promessa de Deus ameaçava o poder. A promessa de Deus, Abraão, ameaçava o poder pelo crescimento. E então você vê que Deus vai fazer com que o seu plano aconteça mais uma vez. Como é bonito, né? Você vê todo esse tear, né? Todo esse plano, esse quadro, esse desenho indo se montando, né? E temos muitas histórias para ainda ler. Espero que você tenha sido abençoado com essas leituras diárias, porque para mim tem sido incrível, porque tenho meditado sobre a história de Deus, os planos que Deus tem, o poder que Ele tem e como as coisas acontecem de uma forma, né? Aconteceu de uma forma tão esplendorosa, né? É tão incrível o quanto Deus ama o seu povo, vem cuidando do seu povo, quer se relacionar com o seu povo, quer a prosperidade, a bênção do seu povo. E aqui vai iniciar então essa missão sendo usada por Moisés. Bom, aqui então a gente encerra a leitura de hoje e, se Deus permitir, estaremos amanhã dando continuidade no livro de Êxodo. Não vejo a hora de a gente continuar essa história, né? E para ver o desfecho. Essa grande história que tem filmes, né? Novelas, pessoas fazem, que é a história de Moisés, né? Moisés é o grande homem que vai libertar o seu povo, né? O povo de Israel, o povo judeu, os hebreus. É o homem que escreveu o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros. Possivelmente escreveu o livro de Jó também, que a gente leu. É o homem considerado, né? E Mateus faz todos esses 5 discursos do paralelo que a gente leu, né? Comparando, né? Não comparando, mas fazendo o paralelo entre Jesus e Moisés, né? Dos 5 discursos. Moisés sobe ao monte, né? Deus fala com ele, e agora Deus sobe ao monte e fala com o povo, né? No Evangelho de Mateus. Como é incrível. E o próprio Jesus diz que eu sou. Bom, vamos fazer uma breve oração e encerrar aqui a leitura do dia de hoje. Maravilhoso Deus, grandioso Pai. Pai de todo poder, de toda glória, Pai que estás nas regiões celestiais, que criou todo esse universo, e ajude-nos, Senhor, a nos curvar diante de Ti e reconhecer que o Senhor é bom, o Senhor ama o seu povo, o Senhor clama para que o mundo possa receber e aceitar o Teu Filho Jesus. Sabemos também que o seu poder irá se manifestar na sua ira contra aqueles que não querem o aceitar,
mas queremos estar debaixo do Teu amor que nos alcançou, e ajude-nos a ser obedientes, fiéis ao Senhor, por mesmo que somos inúmeras vezes pecadores, que nos distanciamos e manchamos a nossa alma, o nosso espírito, através dos comportamentos errôneos, muitas vezes sendo alimentado mais a nossa carne, que limita contra o nosso espírito, e ajude-nos, Senhor, a serem cheios do Teu Espírito para ser guiados à verdade. Isso tem acontecido quando nós temos a oportunidade que o Senhor nos dá de mais um dia abrir as Escrituras e poder compreender o Teu poder sobre o Teu povo. Obrigado, Pai, pelos registros se manterem, perseverarem em nossas línguas, e temos a oportunidade que o Senhor nos dá de mais um dia conhecer a história que se inicia aqui em Êxodo de Moisés, escrita por ele há milhares de anos atrás. Que o Senhor continue nos abençoando no dia de hoje, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo mal, preenchendo todo o nosso ser através do Teu Espírito, independente das circunstâncias que aconteça, Pai. Nos abençoe no dia de amanhã, se o Senhor assim permitir. Queremos estar continuando, lendo toda a Bíblia, Pai, em um ano, e assim nos alimentar de Ti, nos termos relações contigo através do estudo da Escritura. No nome do Teu Filho Jesus, o autor e o consumador da fé, que está à sua destra, nós oramos. Amém. Bom, Deus te abençoe e espero que você continue nessa jornada de lermos a Bíblia toda em um ano. Você que está aqui, talvez, a primeira vez está assistindo, ou você perdeu a leitura do dia anterior, aqui agora no final vai aparecer o card para você então acessar a leitura do dia anterior, e lembre-se que você pode acompanhar, né, esses 37 dias através da playlist que está na descrição desse vídeo. Você pode nos acompanhar de acordo com o teu ritmo, aonde quer que você esteja, você pode estar acompanhando conosco essa leitura. Junte-se a nós, convide pessoas que você ama para fazer parte, né, dessas leituras diárias que nós estamos fazendo. Você quer ser notificado toda vez que aparecer um vídeo aqui? Siga o nosso canal e ative lá o sininho, porque toda vez que eu, né, colocar um vídeo novo aqui, você vai ser notificado. Espero que tenha sido, né, você tenha sido abençoado com essas leituras, nos acompanhando todos os dias. Junte-se a nós aqui, aos encontros diários. Deus te abençoe. Se assim Ele permitir, estaremos aqui amanhã, dando continuidade nessa história que me anseia toda vez que eu leio, e como enriquece, me traz fé, esperança de que temos um Deus que nos cuida. Bom, Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia e nos vemos se Deus assim permitir.